Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. É com muita alegria que estamos começando o culto da Igreja Batista de Correias. A nossa igreja fica em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Carnavale e quero agradecer por você abrir as portas da sua casa para recebermos e juntos cultuarmos, engrandecermos, exaltarmos aquele que está sentado no trono, Deus de Israel. Vamos juntos celebrá-lo nesta noite, adorá-lo e bendizê-lo, porque ele está vivo, é Senhor de todas as coisas. Quero ouvir a minha, a sua, a nossa oração. Deseja nos atender. Por isso, convido você a ficar sintonizado com o trono, certos de que o Senhor há de nos responder. Amém? Vamos falar com Ele? Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, te louvamos, te bendizemos pela oportunidade que estamos tendo de podermos acessar o trono agora, de nos relacionarmos contigo, de falarmos com o Senhor e saber que o Senhor também falará conosco. Portanto, visita o nosso coração. Limpa, Senhor, a nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro. Perdoa todos os nossos pecados, pecados que podem nos impedir deste relacionamento espiritual. Senhor, por favor, atenda a oração dessa pessoa que está participando conosco deste culto. Que, ó Deus, a tua graça e a tua bondade estejam presentes na vida de todos quantos estiverem agora ligados contigo e na unidade do teu Espírito, participando deste culto de celebração ao Deus de Israel. Pai querido, aceita o que vamos fazer. É para o Senhor, é com humildade, com simplicidade que te oferecemos o melhor de nós, nesta noite, certos de que o teu coração se alegrará com aquilo que faremos. Por isso, te pedimos estas bênçãos e já te agradecemos todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos sendo a ti, e meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos sendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a
Eu canto esta canção, te entrega a ti, Jesus, e que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, vou conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu Prepare-se para o Congresso Movimenta Correias, um encontro online coordenado pela Junta de Missões Mundiais e realizado pela Associação Batista Petropolitana. Dia 29 de outubro, quinta, às 20 horas. Inscreva-se no link indicado pela sua igreja e associação. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.
Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda a injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, meus irmãos. Que alegria estar aqui novamente com vocês e poder, junto com vocês, meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu quero convidar vocês para nós abrirmos a Bíblia, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a segunda carta, capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura, meus queridos, dos versículos 7 a 10, e depois nós vamos ler o versículo 16 e 17 e também o versículo 1 do capítulo 5. Coríntios, segunda carta, 7 a 10, capítulo 4, 7 a 10, versículos 16 e 17 e versículo 1 do capítulo 5. Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Versículo 1 do capítulo 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Amém? Vamos orar? Falar com o nosso Pai? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos o privilégio que temos, ó Deus, de meditar na Tua Palavra. Te glorificamos por isso, Pai, e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta manhã, porque nós queremos, Senhor, entender e compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. O Senhor sabe que nós vivemos dias difíceis, mas sabemos que o Senhor está conosco e que nós possamos sentir isso a cada momento e desfrutar da Tua presença, sabendo que o Senhor cuida de nós em todas as circunstâncias. Pai, contamos com a direção do Senhor nessa reflexão, para que as nossas vidas sejam edificadas, sejam fortalecidas e para que nós nos aproximemos mais do Senhor e sejamos instrumentos Teus para abençoar outras vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Meus queridos, o tema para essa reflexão, esse estudo desta manhã, eu coloquei como força para vencer. Temos vivido tempos difíceis, né, meus irmãos? Tempos complicados, né? Desafiadores. E nós realmente precisamos de força para vencer. Porque senão a gente fica sem saber o que fazer, né? Então, força para vencer é o tema, né? Por causa desse tempo que nós temos vivido. Todos nós, meus queridos, conhecemos a história da criação, né? Todos nós conhecemos essa história e até as pessoas que não têm um encontro com Jesus, que ainda não conhecem Jesus como Salvador, também conhecem um pouco da história da criação. E não é demais a gente relembrar um pouquinho, né? Porque, meus irmãos, tudo que tem acontecido está relacionado com tudo, né? Está tudo interligado. Então vamos refletir um pouquinho, lembrar um pouquinho o que aconteceu com o homem desde a sua criação e por que todas essas coisas estão acontecendo, porque às vezes nós ficamos preocupados pensando, meu Deus, por que tudo isso tem acontecido? E vamos meditar um pouquinho na criação, né? Porque também é uma história lindíssima e é maravilhoso falar sobre ela, eu adoro, porque é linda a história da criação, né? Meus queridos, os irmãos sabem que quando Deus criou o mundo, Ele criou de forma perfeita. Ele criou o homem, Ele criou a mulher e Ele os colocou num paraíso, queridos. Ali naquele paraíso havia para eles alimento em abundância, né? Tudo que eles queriam e alimentos variados, né? Ali naquele paraíso havia águas cristalinas para matar sua sede.
Não faltava nada para eles naquele paraíso, né? Ali não havia som alto que perturbasse, né? Porque hoje em dia, né, meus irmãos, às vezes, perto das nossas casas, colocam os sons numa altura que perturba, né? Mas ali no paraíso não tinha isso, não. Ali o som que tinha era som dos pássaros e também dos outros animais. E ali havia... Os animais, meus irmãos, eram todos dóceis, né? Nós sabemos disso. Ali havia segurança total. E o paraíso, o Jardim do Éden, era ornamentado por muitas flores, que deixava aquele lugar totalmente encantador, né? Ali naquele lugar havia segurança, suprimento, paz e alegria. Tudo isso Deus fez, tudo isso e muito mais Deus fez para o homem e para a mulher. Tudo eles tinham naquele lugar. Mas ali também Deus deu a eles o direito de escolha entre o bem e o mal. E disse para eles qual seria o resultado da escolha que eles fizessem. Como nós sabemos, infelizmente, eles escolheram o mal, a desobediência, a insubmissão, né? E assim, meus queridos, eles destruíram todo o bem que Deus lhes havia dado, né? Mas mesmo assim, Deus amou tanto a sua criatura, né, que Ele enviou o seu Filho para vir resgatar essa criatura que tinha se perdido, né? Ele enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo para vir buscar e pagar o preço pelos nossos pecados, nos livrar da maldição do pecado devido ao amor dele pela sua criatura. E o texto que nós lemos, meus queridos, vocês notaram que no versículo 7 ele diz assim: temos este tesouro em vasos de barro. Temos este tesouro em vasos de barro. Que tesouro é este, hein? E que vasos são estes que o apóstolo se refere? Que vasos são esses? Nós sabemos que vaso de barro não tem muito valor, né? Mas se eu colocar nele um tesouro, ele fica valorizado. Não por causa dele, mas por causa do tesouro que está nele. Não é verdade? Assim, queridos, somos nós. Deus nos criou do pó da terra. Ele nos formou do barro. Fomos contaminados pelo pecado. Ficamos separados de Deus, totalmente desvalorizados. Mas Deus nos amou, e nos amou muito, que Ele enviou o seu Filho para pagar o preço da nossa redenção, para nos resgatar da maldição do pecado. E todo aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, que entrega a sua vida para Cristo, que se rende diante de Jesus, recebe de Jesus perdão dos seus pecados, salvação, vida eterna e recebe o Espírito Santo, que passa a fazer morada na pessoa e sela ela para a vida eterna, né? Nós temos o selo que garante que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E assim, queridos, nós somos esse vaso de barro que contém um grande tesouro, né? E esse tesouro é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Todo salvo tem nele o Espírito Santo. Então é bom nós lembrarmos sempre: o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. Somos vasos de barro contendo um grande tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo. A pessoa que ainda não teve o encontro com Jesus, ela ainda está separada de Deus, né? E a Bíblia diz que ela está morta espiritualmente. Mas a partir do momento que ela reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, ela também recebe o perdão dos seus pecados e recebe o Espírito Santo. E ela também passa a ser morada de Deus, né? Morada do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Meus queridos, Jesus veio ao mundo. E quando ele veio, ele, um dia, ministrando, cumprindo o seu ministério terreno, um dia ele ministrando às multidões, Jesus era sempre cercado por muita gente, multidões estavam sempre ao redor dele. E ele ministrando às multidões, ele disse para aquela multidão: no mundo tereis aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo. Estas foram as palavras de Jesus, né?
E, meus queridos, mais tarde, após a morte de Jesus, após a sua ressurreição, depois que ele sobe ao céu e a igreja tem o seu início, então surge a pessoa de Paulo, que antes fora Saulo, mas fora transformado por Jesus e agora é Paulo, apóstolo de Jesus. E surge Paulo, né? E um dia Paulo ministrando, cumprindo seu ministério também, e ele ministrando a igreja de Corinto, ele escreve àqueles irmãos, aquilo que nós lemos no versículo 7, né? Nós lemos no versículo 7, que diz, em tudo somos atribulados, não é isso? Em tudo somos atribulados. E lembra que nós falamos que Jesus disse que no mundo tereis aflições? E agora Paulo vem assim, em tudo somos atribulados. Mas o que é então a tribulação? Eu fiquei pensando, a gente fala de tribulação, né? Mas será que a gente entende? Eu procurei assim uma definição para a gente ter um entendimento melhor, né? Para saber o que Jesus falou e o que Paulo falou, né? E eu encontrei como o significado para a tribulação o seguinte: tribulação é contrariedade, né? Tribulação é também aflição. Tribulação é também tormento. Então, o que Paulo está dizendo é exatamente aquilo que Jesus já tinha dito, né? Jesus disse, no mundo tereis aflição. E Paulo vem e diz assim, em tudo somos atribulados. Então, agora Paulo está falando as palavras que Jesus disse que aconteceria. Jesus já tinha avisado que seria assim, né? E Paulo agora experimenta e está falando, em tudo somos atribulados. E Paulo, ele podia falar isso de carteirinha, porque Paulo foi uma pessoa que passou por muita tribulação devido ao seu ministério, né? E a tribulação, meus queridos, ela pode ser de forma física, forma emocional e até espiritual, né? Paulo foi um homem, né? Um servo de Deus, um apóstolo que enfrentou ameaças, calúnias, açoites e até prisões. E todos esses sofrimentos, essas coisas que aconteceram a ele, essas tribulações, trouxe a ele muito sofrimento, tanto físico como emocional, né? Então ele experimentou a tribulação física como emocional. E ele era experimentado em tudo isso, meus irmãos, né? Paulo foi um homem que foi experimentado em tudo isso. Nós temos vivido um tempo de muita tribulação, né? De desafios, né? Tempo assim de ameaças, preocupações, medos e incertezas. Esse é o tempo que nós temos vivido, né, meus queridos? É o tempo que nós temos vivido, né? Mas a palavra de Paulo, quando ele fala em tudo somos atribulados, nessa sua palavra nós encontramos um alívio. Porque ele diz assim, em tudo somos atribulados. Porém, na palavra dele tem um porém. E esse porém traz-nos um alívio muito grande, meus queridos, né? Quando ele diz, porém, em tudo somos atribulados. Porém, não angustiados. Aleluia! Glória a Deus por isso, meus irmãos. Somos atribulados, passamos pelas tribulações, pelas intempéries da vida, as dificuldades, os problemas, tudo que surge no mundo. Nós estamos no mundo e estamos à mercê de tudo isso. Mas ele disse, em tudo nós somos atribulados, porém, não angustiados. Mas o que é angustiar? Né? Nós falamos angustiado, mas será que nós sabemos o que é angustiar? Segundo o dicionário, angustiar é ficar atormentado. Então, o que Paulo está dizendo? Que, embora nós somos atribulados, passamos pela tribulação, nós não ficamos atormentados, desesperados, enlouquecidos. E por que não ficamos? Não ficamos porque temos em nós o Espírito Santo. Lembram? Somos vasos de barro contendo um grande tesouro, que é o Espírito Santo que habita em nós. E esse Espírito Santo que habita em nós nos dá força para vencer. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Engrandecido seja o Senhor nosso Deus, né?
Ele nos dá força para vencer, meus queridos, todas as tribulações, né? Então nós não ficamos desesperados, porque sabemos que o Senhor está conosco. Ele nos conduz, Ele nos fortalece, né? Ele nos sustenta, Ele nos guia, Ele nos mostra a direção. Ele nos consola, Ele nos acalma, não é verdade? E continuando, isso está no versículo 8, né, meus irmãos? Continuando ainda no versículo 8, ele diz assim: nós ficamos perplexos. Essa foi a palavra do apóstolo. Meus irmãos, quantas coisas têm acontecido, né? Que têm nos deixado perplexos. E não, queridos, só com relação à pandemia, mas com o rumo que o mundo está tomando, não é verdade? A violência só piora. A imoralidade chegando a um nível que nunca podíamos imaginar, né, meus irmãos? A frieza, a falta de amor, né, na humanidade. Como isso está assim aflorado na humanidade nesses dias, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo. A corrupção, meus irmãos, com desvio de recurso da saúde de um povo em plena pandemia. Isso nos deixou perplexos e tem nos deixado perplexos. Terrível, né? É o que nós temos visto em nossos dias, meus irmãos. A abominação chegando até a igreja. O respeito parece que só existe no dicionário. E a humanidade, meus queridos, está indo de mal a pior. E tudo isso tem nos deixado perplexos, né? Tem nos deixado realmente perplexos. Mas na palavra do apóstolo, né? Aqui também nós encontramos um porém. Oh, que maravilha esses porém, né? Que Paulo colocou nas suas palavras. Então nós encontramos aqui, ele disse: ficamos perplexos, porém não desanimados. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas o que é desânimo? Desânimo é perder a vontade de continuar, né? Quantas pessoas perderam a vontade de continuar nesse tempo, né? Isso é desânimo. Desânimo é desistir. Não desista. Quantos têm desistido? Não desista, né? Desânimo é desistir. Desânimo é perder a esperança. Não podemos perder a esperança, né? Desânimo é desalentar. Às vezes, queridos, nos bate um desânimo, né? É fácil a gente desanimar diante das circunstâncias, das dificuldades, das ameaças, né? Da insegurança em que nós vivemos. Às vezes bate um desânimo, mas nós precisamos nos esforçar para não sermos vencidos pelo desânimo, não é verdade? É a esperança em Cristo, meus irmãos, que nos dá a condição de prosseguir. Colocando a nossa esperança no Senhor Jesus, nós temos a condição de prosseguir em meio a tantos problemas e dificuldades que o tempo atual nos apresenta. E lá em Hebreus 12 diz assim: olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Oh, glória! Aleluia! Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Fazendo isso, querido, nós teremos força para vencer esse mundo cruel, tempo difícil, né? Um mar revolto que é o mundo que nós vivemos. No versículo 9, ele continua ministrando o mesmo assunto. E ele diz assim: somos perseguidos. O apóstolo Paulo, queridos, foi muito perseguido, né? Foi um servo de Deus que foi perseguido, muito perseguido. E por que ele foi perseguido? Qual foi o seu crime? Ele foi perseguido por causa da sua fé em Cristo. Ele foi perseguido por causa da sua dedicação a Cristo. Ele foi perseguido por causa da pregação do Evangelho. A igreja que teve início logo após a ressurreição de Jesus foi duramente perseguida. Tanto, meus irmãos, a tal ponto de muitos irmãos nossos serem obrigados a abandonar suas terras, suas casas, seus parentes e fugirem para outros lugares, né? Devido à dureza da perseguição que eles sofreram, né? Naquele tempo. Ainda hoje, meus queridos,
Muitos servos de Deus são perseguidos mundo afora, em diversas nações. Muitos têm sido perseguidos, né? Mas Jesus nos preveniu disso. Ele disse lá em Mateus 10, 22, Jesus disse assim, ó: sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Palavra de Jesus. Então, às vezes a gente fica assim, oxe, o que está acontecendo? Mas isso aí Jesus já tinha dito que ia acontecer, né, meus irmãos? Tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo está escrito na palavra. Não é novidade, não. Nós às vezes ficamos assim espantados, mas já está na palavra, né? Então Jesus nos disse, vocês vão ser odiados por todos por causa do meu nome. Então por isso existe essa perseguição, né? Mas nós encontramos aqui também nessa palavra, quando ele diz que somos perseguidos, nós encontramos aqui também um porém, glória, né? Ele diz, somos perseguidos, porém não desamparados. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor não nos desampara, queridos. O Senhor está sempre conosco. Em todas as circunstâncias, Ele cuida de nós. Aleluia! Paulo sofria perseguições, passou por muitos momentos difíceis, mas nunca lhe faltou o amparo do Senhor. Seja qual for a situação que nós estivermos vivendo, né? O Senhor cuida de nós em todas as circunstâncias, né? No versículo 9 ainda, versículo 9, ele diz ainda, somos abatidos. Este abatido aqui, que está aqui no versículo 9, ele vem no sentido de debilitados. Às vezes nós nos sentimos assim, né? Debilitados. Perdemos totalmente a força, né? Ficamos sem força, totalmente sem força. Mas eis o porém. O porém sempre aparece, né? Ele diz, abatidos, porém não destruídos. Oh, glória, aleluia! Louvado seja o Senhor nosso Deus. Abatidos, mas não destruídos. Podemos ficar debilitados, meus irmãos. Sem forças, talvez. Mas destruídos? Jamais. Nunca. Não seremos destruídos, não. De jeito nenhum. E esta afirmação do apóstolo, quando eu estava meditando nessa reflexão, eu fiquei lembrando, né, que é um episódio que aconteceu com ele próprio, com o próprio apóstolo, quando ele entrou na primeira viagem missionária dele. Isso está registrado em Atos 14, acho que é 19, 20, que está esse registro. Na primeira viagem missionária de Paulo entrou numa cidade para evangelizar. E quando ele estava ali evangelizando, todos nós conhecemos essa história, algumas pessoas se levantaram contra ele ali e incitaram a multidão que estava ali ouvindo. Eles agiram de tal forma, usados por Satanás, que incitou o povo contra o apóstolo. E eles ali atacaram ele de tal forma que foi um linchamento, lincharam ele, né? Apedrejaram, arrastaram ele e jogaram ele para fora da cidade. E Paulo ficou caído ali no chão como morto. E quando eles pensaram que ele estava morto e foram embora, deixando ele lá jogado no chão, e aí os irmãos e aqueles que eram amigos se aproximaram também pensando que ele tivesse morto, né? Quando Paulo sentiu que estava entre amigos, ele levantou. Todo machucado, todo doído, quase morto. E o que eu acho impressionante nesse texto é que Paulo levanta e entra novamente na cidade. Que ousadia, meus irmãos! Era para ele dali mesmo sumir, né? Não querer nem ver mais aquele lugar, não querer saber mais daquele povo. Mas diz o texto que ele entra novamente na cidade. Algo muito importante ele ainda precisava fazer, ele não podia deixar para depois, ele precisava terminar alguma coisa, né? E ele entra novamente na cidade. E diz o texto que ele só sai de lá no outro dia de manhã. Então, queridos, nós podemos ficar debilitados, sem forças, abatidos, mas destruídos, jamais, né? Jamais seremos destruídos, porque é o Senhor que nos dá força, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, e nunca nós seremos destruídos, porque somos filhos de Deus. Dentro de nós habita o Espírito Santo. Nós somos vaso de barro que contém um grande tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo que habita em nós. Agora vamos ler o versículo 10. Olha o que nos diz o versículo 10. Vamos ler novamente, né?
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia! Glória a Deus, né? Esse morrer de Jesus, que diz aqui no versículo 10, significa o sofrimento de Cristo até a morte por amor a nós. Paulo sabia que ainda que fosse necessário, preciso, ele passar por todo aquele sofrimento, ele sabia que a vida de Cristo se manifestava através do seu corpo, se manifestava através da sua própria vida. Por isso Paulo se dedicava e entregava, né, totalmente para o serviço do Senhor, mesmo às vezes ficando quase morto, né? Mas ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas e que tudo acontecia segundo a direção de Deus. E agora, queridos, vamos ler os versículos 16 e 17? Olha o que nos diz este versículo 16 e 17. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, né? Meus irmãos, o ministério do apóstolo Paulo foi todo debaixo de tribulação, né? Às vezes nós ficamos assim hoje, falando, meu Deus, quando é que vai passar essa situação que nós estamos vivendo, né? Já são 7, quase fazendo 8 meses que estamos nessa situação. Quando é que tudo vai voltar ao normal? Quando é que isso vai acabar, né? Essa é uma ansiedade que está em todo mundo, né? E não só no Brasil, mas em todas as nações. E muitos têm dito assim, eu tenho ouvido muitas pessoas falar, poxa, esse ano foi um ano praticamente perdido, né? Todos falando isso. E eu fiquei pensando, o Paulo, o servo de Deus, que passou por tribulações muito grandes, o ministério dele foi todo debaixo de tribulação. Foram anos a fio debaixo de tribulação. Mas olha o que ele diz no versículo que nós acabamos de ler. Essa leve e momentânea tribulação. Por quê? Por que ele diz isso, queridos? Leve e momentânea tribulação? Como assim? Leve e momentânea tribulação? Por que Paulo disse isso? Porque o foco de Paulo não estava nas circunstâncias, oh glória, mas nas promessas do Senhor. Ele não colocava o foco nas circunstâncias, embora elas fossem cruéis, terríveis, né? Que às vezes quase tirava a vida dele. Mas o foco dele estava nas promessas de Deus, num futuro glorioso que Deus tinha prometido. E ele sabia que mesmo que aquele tempo que ele estava passando por aquelas tribulações fosse tempos que parecia que nunca acabava, um dia ia acabar, um dia ia passar. Mas as promessas de Deus permaneceriam para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Ele não se deixava ser vencido pelas circunstâncias. Nós não podemos deixar, queridos, sermos vencidos pela circunstância. Paulo não deixava. Ele colocava o foco dele em Cristo. Nós também não podemos deixar ser vencidos pelas circunstâncias, né? Mas Paulo, ele renovava a sua esperança nas promessas de Deus. Nossa esperança precisa estar firmada nas promessas do Senhor. E quando eu estava meditando sobre isso aqui, eu fiquei pensando, né, também, quando falamos dessa tribulação que passamos, e Paulo diz que é leve e momentânea, né? E eu fiquei pensando sobre aquilo que Jesus ministrou. A Bíblia fala, e Jesus também falou sobre a grande tribulação que acontecerá na terra. E está registrado, Jesus fala sobre essa grande tribulação, e no Apocalipse também está registrado sobre ela. Essa grande tribulação acontecerá já no final mesmo, né? Quando já estiver na reta final, próxima à volta de Cristo. E Jesus disse que aqueles dias serão dias tão terríveis, que Deus abreviou aqueles dias, que se Deus não tivesse abreviado, ninguém ia resistir, de tão terríveis que serão aqueles dias. E Jesus disse assim, são dias tão terríveis que nunca aconteceram antes e nem depois acontecerão, porque são dias de muita dor e de muito sofrimento. Isso acontecerá ainda, né? Na grande tribulação. Então eu fiquei pensando, quando a gente compara com esta grande tribulação, realmente que acontecerá ainda,
realmente, né, aquilo que Paulo disse, todo o sofrimento, as tribulações que Paulo passou, eram realmente leve e momentânea. As tribulações que nós temos passado em nosso tempo, queridos, são leves e momentâneas se comparando com a grande tribulação que há de vir ainda no mundo. Jesus falou sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, né? E agora eu quero convidar vocês para nós lermos o versículo 1 do capítulo 5, versículo 1, que diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Aleluia, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor, né? Paulo sabia que mesmo que fosse preciso ele perder a sua vida, que no meio daquela tribulação ele perdesse a sua vida, Paulo sabia que havia algo muito maior prometido por Deus para ele e garantido por Deus, né? Algo muito melhor, né? Quando ele diz, né? Se a nossa casa terrestre, o nosso corpo, se desfizer. Muitos irmãos nossos em Cristo perderam a vida nessa pandemia. Muitos, né? Mas Paulo fala aqui, se a nossa casa terrestre desfizer, o nosso corpo, ainda que a gente perca a vida, nós temos de Deus um edifício, quer dizer, o que significa algo muito maior, algo muito melhor, prometido pelo Senhor para cada um de nós, né? Deus tem bênçãos que não dá para comparar com nada aqui deste mundo, meus queridos. E todos aqueles que morreram crendo em Cristo, todos aqueles que morrerem crendo em Cristo, receberão de Deus bênçãos que não dá para comparar com nada, né? Lá em 1 Coríntios 15, 42 em diante, o apóstolo fala sobre o corpo glorioso que receberão todos aqueles que morrem crendo no Senhor Jesus Cristo, esperando no Senhor Jesus Cristo, receberão esse corpo glorioso. Isso falando só do corpo, né? Sem falar de todas as bênçãos celestiais, que são muitas, tremendas. Não dá para comparar com nada deste mundo, né? São bênçãos incontáveis. Meus irmãos, aqui neste mundo, em tudo nós somos atribulados, né? Passamos por tribulações, né? Às vezes, muitas vezes, ficamos perplexos com tudo que está acontecendo e que acontecerá ainda, meus irmãos. Somos perseguidos, ficamos abatidos, às vezes debilitados, sem forças. Mas a nossa esperança não é em vão. Oh, aleluia! E por que não é em vão? Né? Porque, queridos, em todas estas coisas que passamos, o que havemos de passar, diz a palavra de Deus e garante, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, né? E mesmo que o nosso ser exterior, ele se desgaste, o nosso interior, ele se renova dia a dia. Porque somos, queridos, como falamos desde o início, vasos de barro contendo um grande tesouro. E este tesouro é o Espírito Santo que habita em nós. Nunca esqueçamos disso. Tendo o Espírito Santo habitando em nós, temos forças para vencer todos os embates, todas as situações que nos advirem durante o nosso viver terreno. Amém? Que Deus vos abençoe. nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e sempre tu serás.
um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono estás. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não há nada que detenha o teu poder e o teu eterno nome nunca passará. És um Deus fiel e digno de todo o meu louvor. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não vai mudar, não vai mudar, não vai falhar, não vai falhar, jamais irá, jamais irá se abalar. Não vai mudar, não vai mudar, vai falhar, jamais irá se abalar. Sim, tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei. Que é Senhor, em tudo posso ver. Que Deus é Senhor. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei. Que é Senhor, em tudo posso ver. Que Deus é Senhor. Bem antes de existir, tu eras o que és, um soberano Deus, princípio e um fim, potente, eterno Pai, o triuno Deus, fiel, grande eu sou, cordeiro e leão. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei. Que é Senhor, em tudo posso ver. Que Deus é Senhor. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei. Que é Senhor, em tudo posso ver. Que Deus é Senhor. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei. Que é Senhor, em tudo posso ver.
Prepare-se para o Congresso Movimenta Correias, um encontro online coordenado pela Junta de Missões Mundiais e realizado pela Associação Batista Petropolitana. Dia 29 de outubro, quinta, às 20 horas. Inscreva-se no link indicado pela sua igreja e associação. Chegamos ao final do culto da Igreja Batista de Correias, que fica em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer por você ter ficado conosco até agora. Que Deus continue te abençoando, capacitando, que Ele continue te ajudando a crescer espiritualmente, para que a sua família também cresça, para que os seus amigos saibam quem é você e a quem você serve. Eu quero pedir mais uma vez que, se você se inscreveu, faça de tudo para não faltar ao culto. Porque se você faltar, você estará tirando a oportunidade de outros que não puderam se inscrever porque o número de inscritos já havia sido fechado. Então, se você se inscreveu, faça de tudo para não faltar. Aproveite esta grande oportunidade em que poucos poderão participar dos cultos presenciais a cada semana. Participe conosco. Leve a sério o reino de Deus. Leve a sério as coisas de Deus. Porque Deus não se deixa levar por cristãos que brincam com as coisas do reino dele. Tá bom? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Beijo virtual. Abraço. E até o próximo programa, até o próximo culto, se Deus quiser.